A calmaria antes da tempestade. Assim estava a atmosfera antes do Lucerys voar até a morte e olhar para sua mãe, Rhaenyra, pela última vez. Hoje eu vou te provar em detalhe como o Lucerys poderia ter escapado vivo da perseguição do Aemond e da Veiga. Teve um momento durante a perseguição que foi uma janela de escape perfeita para o Lucerys fugir. Só que ele não aproveitou essa chance porque ele estava tomado pelo medo, né? Foi tudo muito rápido, então seria difícil o Lucerys nervoso conseguir manter a calma e ainda raciocinar com clareza numa situação que, além de assustadora, era a primeira vez dele vivendo aquilo. Lucerys era muito novo, inexperiente, o Arrax também, o dragão estava acuado por ter um animal muito maior perseguindo ele, então por isso também o Arrax não estava obedecendo, assim como a Veiga, em determinado momento, também teve vontade própria e não obedeceu o Aemond, que só queria assustar o Luke e não matá-lo. Eu vou começar contando a versão alternativa oficial do que acontece com o Luke no Fogo e Sangue, o livro base que a House of the Dragon usa na adaptação. No livro tem uma teoria, uma possibilidade bem remota, que alega que o Lucerys ficou vivo e perdeu a memória. Isso dentro do livro, não é teoria de fã. Já a série, não deixou margem para nenhuma teoria desse tipo, porque o Lucerys foi engolido pela Vhagar, então não tem discussão, lógico que ele morreu. Mas no Fogo e Sangue, meio que tudo tem debate e teoria, porque ele é baseado em relatos do que aconteceu em Westeros, então são diferentes relatos e visões de um mesmo acontecimento. Ele é um livro em formato de relato histórico. Então lá tem escrito que o Arrax caiu quebrado, destruído, ele foi engolido pelo mar e 3 dias depois a cabeça e o pescoço do Arrax apareceram no penhasco de Ponta Tempestade. Esse momento eu acho bem possível que também aconteça na série, isso na segunda temporada. Uma cena mostrando os restos mortais do Arrax e talvez do Luke, se é que sobrou alguma coisa. Pode até ser uma cena que não envolva nenhum personagem. Pode ser só o take do mar e o pedaço do Arrax lá na água, com o intuito de reforçar a tragédia que aconteceu lá no episódio 10 e lembrar que essa morte vai ter consequência daqui em diante na guerra. Creio que seria uma boa cena de abertura do episódio 1. O primeiro relato do Fogo e Sangue é do Cogumelo. E o Cogumelo não é nada confiável. Raramente ele fala a verdade porque ele tá sempre aumentando os acontecimentos para poder deixar mais emocionante, na hora que ele for contar. O Cogumelo é um bobo da corte que supostamente é esse aqui do casamento da Rhaenyra Targaryen. No Fogo e Sangue ele aparece muito mais do que na série. Ele conta que o cadáver do Lucerys apareceu dias depois na água e que o Aemond foi até lá arrancar os olhos do Luke como prêmio. Esse relato, essa ideia do Aemond ir lá cortar o olho do Lucerys, ela até que faz muito sentido, já que o Aemond perdeu um olho exatamente por causa do Lucerys. Só que é muito improvável que isso tenha acontecido, que o Aemond tenha ido lá catar o olho do Luke. Imagina, o Aemond ficar dias aguardando até o corpo do Lucerys surgir no meio do mar, daí o corpo dele aparece e o Aemond ainda tem a sorte de estar no lugar certo, na hora certa e encontrar o Lucerys sem vida. Isso é muito improvável. Então, é um relato que eu não boto fé. Um outro relato conta que a Vhagar engoliu o Lucerys por inteiro. Por sinal, essa é a versão que foi usada na série. Aí vem o relato mais improvável de todos, mas como tá no Fogo e Sangue, eu acho válido comentar. Já foi alegado que o Lucerys Velaryon sobreviveu à queda, fugiu do Aemond, perdeu a memória e viveu o resto da vida dele como pescador. Resumindo, o Lucerys não saberia nem quem ele é, a vida dele seria resetada. Olhando pelo lado da teoria, é muito interessante esse tipo de coisa em história, O personagem que todo mundo pensa que morreu, mas que na verdade está vivo, vivendo no anonimato. É até clichê na real, muita história tem isso. O Laenor Velaryon, por exemplo, passou por algo muito parecido, ele forjou a morte, mas assim, convenhamos, é impossível o Luke ter saído vivo, é óbvio que ele morreu. É um relato que não tem como confiar, e o próprio Fogo e Sangue alerta quanto a isso, que não é confiável. Mas agora voltando pro cenário da House of the Dragon, a série, Lucerys Velaryon teria saído vivo se ele tivesse feito isso aqui. No final da perseguição, o Luke entrou num desfiladeiro que só cabia ele e o Arrax. A Vhagar não passava ali e por essa razão, o Aemond teve que contornar esse vão e voar por cima do desfiladeiro que o Luke entrou. Já deu pra entender, Mas calma, que é muito mais detalhado do que isso. Sim, esse local era o refúgio perfeito, porque bastava o Luke ficar quieto ali, pairar com o Arrax no ar e aguardar o Aemond ir embora, porque em algum momento ele ia cansar e desistir. Afinal, o Aemond não estava perseguindo o Luke até a morte, ele só queria assustar. Então depois de um tempo, ele ia desistir. Mas aí você pode pensar, mas a Vhagar podia lançar fogo lá embaixo e queimar o Lucerys. Se o Luke ficasse imóvel lá embaixo, ele seria um alvo fácil do fogo. Então,
Não. Sabe por quê? A Veiga só se irritou de verdade a ponto de lançar fogo após o Erax lançar o fogo primeiro na direção dela. Foi só ali que a Veiga decidiu perseguir o Erax até a morte, porque até então era só uma perseguição comandada pelo Aemond Targaryen sem o intuito de ser fatal. A prova disso é que, se você assistir a cena desde o começo até esse momento aí do desfiladeiro, em nenhum momento a Veiga lançou fogo no Erax. Em nenhum momento. Entendeu? Então não ia ser ali no desfiladeiro que a Veiga faria isso. E o Aemond, também não ia pedir um Dracarys porque, de novo, ele não pretendia matar o Luke. Ele queria aterrorizar psicologicamente, só que deu errado. O momento fatal, o que levou à morte do Luke a acontecer, foi quando o dragão dele se assustou e lançou o fogo na cara da Veiga. Ali, ele reagiu por estar acuado e a Veiga reagiu em seguida também. A reação dela no caso foi perseguir o Erax até a morte. Mas olha só, isso só acontece quando o Erax sai do desfiladeiro e não antes. Então era um refúgio tão perfeito que tinha até névoa para dificultar a visão do Aemond. Olha aqui, essa é a visão do Aemond da situação. Por acaso tem como enxergar nitidamente ali embaixo? Não tem, né? Então, agora imagina se o Luke escolhesse um canto para ficar escondido ali. Prestando atenção na cena, em dado momento, por conta da névoa e da visão ruim, o próprio Aemond perdeu o Luke de vista quando Lucerys entrou naquele vão. O Aemond ficou gritando o nome do Luke, inclusive. E o pior de tudo, olha isso aqui. Eu falei, que era só o Luke pairar com o Erax no ar no desfiladeiro. O Lucerys fez isso, só que ele fez no lugar errado. Olha só, depois que ele saiu do desfiladeiro, o Lucerys foi voando até o céu e ficou pairando no ar, achando que tinha escapado da Veiga. Ou seja, o movimento de escape que eu tô sugerindo aqui no vídeo foi feito pelo Erax e o Luke, só que eles fizeram no lugar errado. Era só ele fazer a mesma coisa que ele fez em céu aberto, porém no desfiladeiro. Entende como seria possível? Você discorda ou concorda com tudo isso? Porque por outro lado eu entendo, por todo o contexto, nervosismo, o Luke não era obrigado a perceber que esse desfiladeiro seria útil como esconderijo, fora que o Erax acabou dominando a situação. Mas de qualquer forma, o Lucerys foi muito corajoso, eu gostei demais do personagem dele, eu elogiei demais ele na análise do episódio 10, ele encarou o Aemond até onde foi possível e ele cumpriu a missão que a Rhaenyra entregou.